Eu quero declarar sobre você a paz do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre todo o teu caminhar, que a paz de Cristo, a paz perfeita, ela venha sobre você. Aleluia, obrigado, equipe maravilhosa. Fica aqui comigo esse soldado do Senhor. Interessante que nessa manhã realmente houve uma glória de Deus aqui. Eu estava falando porque quando chegamos em Luiz Alves, a gente tinha 3 a 5 pessoas e a gente sempre sonhava em ganhar as almas, encontrar pessoas nessa cidade, ver elas serem libertas pelo poder do nome de Jesus. E uma das coisas que me alegra é que todos nós temos uma missão. Obrigado, querido. Já tenho o galardão de profeta. O que mais nos impulsiona a viver esse evangelho é porque a obra quem faz é Ele. Nós só precisamos é permanecer. Não há outra coisa, queridos, que vai mudar a tua vida, a não ser você ter fé no poder do nome de Jesus. Você obedecer ao que Jesus diz. Cristo estava testemunhando aqui, a gente que conhece Ele há muitos anos, a gente vê como o Senhor é bom. Esses dias atrás eu estava com uma dor de garganta aqui antes do culto, pedi para minha filha pôr as mãos em mim, orar por mim e subir para aqui com a voz livre. Hoje cedo, fui mexendo umas lenhas lá em casa antes de vir, mexer com um pau e deu uma torcida na minha paleta. E vim de lá, quando eu cheguei ali que eu pisei na calçada e dei até uma gemida. Deu uma dor horrível na minha... Alguém que já deslocou a paleta sabe que dor é essa. E cheguei e me sentei ali com uma dor horrível. Falei, será que eu vou ficar com isso hoje, Senhor, no domingo? Aí eu olhei para trás, estava o irmão José, além de estar o irmão Rafael e a Mari. Fui lá, sentei do lado do José. Quem conhece o irmão José, está ali com as crianças agora. Falei, irmão José, ora por mim, com uma dor horrível nas minhas costas. Contei para ele. Ele colocou as mãos nas minhas costas e começou a falar. Em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. E ele começou a falar, Deus, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O pastor não tem mais nenhuma enfermidade. E eu comecei a receber. Saí dali, me sentei aqui de volta, agradeci ele. E parece que aquela dor foi arrancada de mim assim. Então Deus, queridos, Ele opera maravilhas. E casualmente hoje é sobre isso que eu quero falar. Queria parabenizar todas as mães, né? Deus abençoe essa missão de mãe, né? Você que é mãe de gerações, amém? Vocês estão gerando aí gerações, umas estão no ventre, outras já estão cuidando, mas eu quero, como profeta, nessa noite declarar que vocês são mães de gerações. Sim, quando Deus chamou Abraão, Ele disse que ele ia ser pai de gerações. E se confirmou. Eu creio, porque a palavra de Deus, ela é verdade quando nós falamos. A palavra de Deus, ela é a verdade. E eu creio que aqui é uma geração de mães que vão gerar outras gerações, que gerarão outras gerações nessa missão abençoada que vocês têm. Que Deus abençoe poderosamente o coração de cada uma de vocês. É uma missão tão linda. Essa semana eu vi a minha esposa, até falei hoje cedo, mas não me lembrava quem. Agora quando eu estava ali me lembrei. Minha esposa estava aconselhando uma futura mamãe. E ela começou a falar e eu viajei no conselho dela. Fechei os olhos e parece que eu estava segurando o bebê no colo. Ela falou, não, depois que ele nascer, tu vai começar a olhar, tu vai começar a cuidar. Tu vai ver como é, vai sentir esse prazer, esse carinho, esse amor. E eu estava ali, eu consegui, acho que mais ver talvez que a mãe que ela estava aconselhando. Eu me entreguei naquele conselho, assim, eu enxergava como ela estava falando. Deus estava usando ela. Mas é tão importante esse sentimento que estava no coração da minha esposa, que ela estava expressando ali.
para aquela discípula dela, falando como ia ser, né? Como ia ser o cuidado, como ia ser o jeitinho que ela ia cuidar. Parece que ela estava com a criança ali, sabe? Parece que ela estava contemplando aquele ambiente. Isso é maravilhoso, essa missão de mãe. Mas hoje eu quero falar de uma missão que o Senhor Jesus nos entregou. A missão de cuidar das pessoas. E o texto que eu quero ler é Mateus capítulo 10, o versículo 5 em diante. Mas me chamou a atenção o versículo 1 e eu quero aqui falar o que diz o versículo 1, quando o Senhor Jesus chama os seus 12 apóstolos. Aqueles que trouxeram até a nós o Evangelho. Trouxeram até você, até cada um de nós. E Jesus chamou no capítulo 10, versículo 1, ele diz: e tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Olha só. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para expulsar, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Olha que coisa tremenda, o que Jesus primeiramente, antes de chamar os seus discípulos, os seus apóstolos, ele dá autoridade. E por isso que acontece essas coisas, como eu estava contando aqui, o Cris contou que ele estava com a garganta ruim, aí eu pedi para a irmã Zilma pôr as mãos sobre ele, ali na nossa diaconia, na hora da reunião, e oramos por ele. E aí a gente vê os sinais, e seus sinais, os prodígios e as maravilhas que Deus faz, por intermédio do nome de Jesus Cristo. Diz que ele, Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Mas o que eu quero ler é a partir do versículo 5, que diz, quando ele dá as instruções aos seus discípulos. Eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. Quem não tiver essa versão, quiser acompanhar no Data Show, talvez fique mais esclarecedor o texto. Teu nome seja exaltado, Jesus. O teu nome é santo, e santa é a tua palavra. Versículo 5 diz assim: Jesus enviou estes 12, que ele tinha chamado e dado autoridade, dando as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não leve ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na, e se a casa for digna de paz, e se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo
do que para aquela cidade. Olha que coisa profunda está aqui, queridos. O Senhor Jesus, no capítulo 10, Ele está dando o segundo sermão. O primeiro Ele deu no capítulo 5 de Mateus. Mas aqui Ele está dando um sermão muito profundo aos seus discípulos. E está falando, e instruindo os seus discípulos, mostrando eles com muitas recomendações do que eles deveriam fazer, do que iria acontecer com eles no caminho. Estava falando quem que eles deviam temer, que era para eles temer a Deus, não temer os homens. Está falando para eles que não era para eles negar que eles eram cristãos, que era para eles confessar diante das pessoas. E diz que quem negasse, e não confessasse Jesus diante dos homens, Ele também não ia confessar eles diante do Pai que está nos céus. Jesus também falou das dificuldades que eles iriam ter no caminho, mas falou das recompensas que eles iam ter, o que é mais importante, porque às vezes a gente só quer, eu falei esses dias, que a gente só quer o bônus, mas o ônus nós não queremos. Ai, pastor, eu quero a bênção. Tudo bem, Deus tem, mas eu quero obedecer para receber a bênção. Às vezes a gente quer uma bênção, mas a gente não quer receber o abençoador. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer dar nenhum passo. E uma coisa que Jesus viu nesse texto foi a miséria espiritual que existia na casa de Israel. Ele viu a pobreza que havia. E se nós olhar no versículo 35 do capítulo 9, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estou perto. Versículo 35 do capítulo 9 de Mateus. Antes dele dar essa instrução, diz que percorria Jesus todas as aldeias, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Veja que Jesus já estava enxergando o contexto daquela região. E uma das recomendações que Jesus dá no versículo final do versículo 5, ele diz: não tome o caminho que leva aos gentios e nem entre nas aldeias do samaritano, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que às vezes a gente quer ir buscar pessoas que já estão na igreja. O cara está lá congregando, lá na igreja tal, e nós queremos às vezes ir lá buscar eles. Não, se ele já está lá, deixa ele lá, querido, abençoa ele. Agora se ele está numa miséria espiritual, leve ele para o caminho. Fortaleça ele. Porque é muito triste tu ver uma pessoa pobre espiritual. Quando nós chegamos em Luiz Alves, fazendo agora, dia 10 de junho, está fazendo 12 anos que nós chegamos aqui. A gente encontrou uma miséria espiritual, se poderíamos dizer, naquela época em Luiz Alves. As únicas pessoas que nos acolheram aqui, está aqui hoje, o Dili e a Jennifer, a irmã Zilma, que está ali com as crianças, que é uma das nossas líderes. Foram as pessoas, está ali a irmã Zilma, está lá. Foram as pessoas que nos acolheram aqui, 3 pessoas. O César na época não estava ali, depois se uniu a nós. Mas era uma miséria tão grande espiritual, que eu sentia quando nós chegava lá em cima, na entrada do Belchior para cá, a minha esposa ficava... Sabe, era um troço pesado. E depois o Cris me contou isso quando vinha para cá, porque ele ficou um tempo vindo.
Havia uma barreira espiritual nessa cidade. E nós começamos a trabalhar, a fazer campanha de libertação, sem experiência nenhuma, mas nós estávamos debaixo da graça. Estávamos debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da ordem de Jesus. E não há outro lugar melhor, queridos. Jesus só precisa de você. Ele só precisa que você seja obediente, que você receba a autoridade dele na sua vida. E nós começamos a pregar o Evangelho. E nós começamos a ver hoje, quando eu vejo aqui, Jesus disse que era para rogar ao Senhor da Seara, que enviasse trabalhadores para a sua Seara. Isso eu e a Marli gastamos o joelho já, sempre orando por isso. Mas eu posso dizer uma coisa, a nossa igreja, queridos, ela tem cerca de 75% de pessoas discipuladas, andando em discipulado. E ela tem cerca de 80% dos nossos frequentadores aqui, eles já servem em algum lugar na nossa igreja. Esse é o chamado de Jesus, queridos. Essa é a missão. A missão Dei, a missão de Deus é servir. E ele disse que era para nós buscar primeiro essas pessoas perdidas, as pessoas que estão sem igreja. E a gente, falta tempo para mim, para a Marli, para os nossos discípulos. E agora, graças a Deus que nós estamos trabalhando, preparando missionários. Já estamos com um casal de missionários, já temos outro casal aqui, já temos outro ali. E nós estamos sonhando em preparar muitos casais de missionário para essa seara que é grande. E se você é um desses, que está aqui no nosso meio, e que tem sonho de ser um missionário, de fazer missão de Deus, você está sonhando com a coisa mais preciosa que Deus tem. Não há nada mais precioso e mais poderoso do que nós fazer a missão de Deus. Mas para isso tem muitas dificuldades também. Se levantarão muitos ataques do adversário, problemas. E eu e a Marli observamos isso diariamente nos nossos discípulos. Satanás tentando se meter, tentando parar. Mas ele diz, segue no versículo 7, ele diz: e pelo caminho ele diz, preguem que está próximo o reino dos céus. E aí ele diz o que nós temos que fazer. E aqui ele cita 4 coisas importantes. Ele diz no versículo 8, cure enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. A chamada para nós, queridos, e não é nós que vamos curar, mas nós seremos os conduítes, nós seremos os condutores da graça de Deus, da unção do Espírito Santo. E esses são os sinais que nós temos visto. Porque quando ele diz, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Eu acho que nunca teve tão próximo, queridos, a vinda de Jesus Cristo. Ela não teve nunca tão próximo de nós. E nós não podemos estar nessa paralisia espiritual. Nós não podemos estar como aqueles que dormem. Nós não podemos estar desapercebidos para essa grande chamada, com a tarefa que Deus chama nós para fazer. Mas às vezes ele diz aqui no versículo 9 que não é para nós levar ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos. E no versículo 10 ele diz, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Muitas coisas às vezes nos prende. Nós queremos fazer a missão de Deus, mas a gente começa a arrumar obstáculos. Eu era muito perto de onde o Cris tinha
o mercadinho dele, eu tinha minha loja, minha auto center, minha mecânica. Meu sonho, antes de vir para Luiz Alves, eu tinha minha loja, minha mecânica, eu tinha sonho de trabalhar com roda esportiva, pneus de caminhonete, roda. O homem gosta. O homem, se ele para na rua, ele não olha para o lado, se tem uma mulher caminhando, ele olha para o pneu do carro do cara que para do lado dele, para a roda. É 16? É 18? Pô, cara, é 21 isso ali. O homem fica olhando para essas coisas e esse era o meu sonho. E eu estava deixando de lado a missão de Deus. E de repente comecei a descuidar, assim como o Cris fez. Comecei a me descuidar e quando vi eu estava também no arroxo. Foi quando eu decidi largar tudo e vim para a obra de Deus. Quando eu cheguei aqui em Luiz Alves, que eu encontrei o Tilly, a Jennifer, que hoje é discípulo do Henrique, o Gabriel, era de colo, eu acho, eu nem me lembro de Jennifer, era de colo, né? E está com 12 anos? Amanhã. Ele era de colo. Hoje ele já é um discípulo. Hoje ele já está aqui treinando na bateria. Daqui uns dias vai ser um dos alunos do pastor Henrique. Daqui uns dias ele vai ser um dos da equipe. Queridos, mas durou tempo isso. Tivemos tantas dificuldades para chegar nesse lugar. Tivemos tanta dificuldade para conhecer você, para te encontrar você. Nós não sabíamos onde é que você estava. Nós não sabíamos quem que você era, Rosângela. Nós não sabíamos quem que você era, Jean. Mas você já estava aqui. Eu não conhecia você. Eu não conhecia o Lefto. Eu não conhecia o Paulinho. Eu não conhecia o Henrique. Aí depois começou a vir gente para cá que a gente já conhecia, o seu Henrique, a irmã Lourdes. Hoje, queridos, eu vejo que nós não podemos deixar nada nos atrapalhar, porque aqui no versículo 10, ele diz que nós não podemos deixar que os pesos nos atrapalhem. Não é para nós começar a carregar fardo, coisa arada que vão impedir nós de servir a Deus. E às vezes a gente quer servir a Deus, mas eu não posso deixar de fazer isso. Eu não posso deixar de fazer aquilo. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. E nós criamos tantos argumentos que são legítimos. Tantas desculpas que não são desculpas, elas são coisas que você faz. Mas o importante, queridos, é que Jesus diz que é para nós, em primeiro lugar, priorizar o reino de Deus. Que as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Mas nós queremos levar sacola, nós queremos levar 2 túnicas, nós queremos levar bordão. Eu me esqueço por ajudar o pastor amigo meu a se mudar para uma outra cidade no oeste de Santa Catarina. Carregamos uma carreta, Nelson. Carregamos uma carreta daquelas da Aurora, carregada de móveis e coisa. E sobrou um baú de um 3/4, carregado de coisa que eu levei para casa, que era minha empresa, minha oficina. Ele tinha tanta coisa que segurava ele para se mudar. Ele era para se mudar num mês, ele se mudou no outro. De tanto que ele teve que precisar arrumar, encaixotar. E uma vez eu ofereci para o Du e a Andressa, que estão na escola. Falei, Du, estou querendo fazer uma casa para vocês, arrumar, fazer isso. Ele falou, pastor, bem assim, eu não estou querendo que o senhor faça. Fiquei chateado na hora, sabe? Eu queria dar um alforje para ele, eu queria dar um bordão, eu queria dar 2 sacolas. Ele falou, eu não quero, porque eu não sei o que vai acontecer comigo e a Andressa. Realmente, não demorou muito tempo, o Senhor os chamou. E eles não puderam nem levar tudo, tem umas coisas deles jogadas aí. Não puderam levar, nem a cachorra deles eles puderam levar. Mas às vezes a gente arruma tantas dificuldades. Outra coisa que ele fala aqui que é muito importante no versículo 11, ele diz, e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, versículo 11, em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem,
quem nelas é digno. E fiquem ali até saírem daquele lugar. E ao saírem, e ao entrarem naquela... Fiquem ali até saírem daquela cidade. E ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna de paz, da paz de vocês, venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz de vocês voltará para vocês. E se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. É interessante que às vezes a gente não presta atenção no que vai fazer, que nem o Cristo estava falando da questão do voto. Às vezes a gente pede tanto para Deus. Ah, Deus, eu quero fazer isso. Até a Marli falou ontem, quero comprar um carro para ir para a igreja, Senhor. Levar os irmãos para a igreja. Mas quando compra o carro, nem vai para a igreja, e que dirá que leva os irmãos. Mas pode ir para o restaurante, pode ir para a praia, pode ir para as cascatas, pode ir para a serra, pode ir para o litoral, menos para a igreja. Ou recebe a igreja na casa. Ah, quero abrir um GC na minha casa. Receba um GC na casa, daqui a pouco começa a ver as dificuldades, elas vêm. Quando você tem um GC na tua casa, vai ter problemas, eu falo na nossa reunião. Sempre vai ter alguma coisinha, né? Ou não? Não, né? Não, nem come nega maluca, não come nada, não cai nada no chão. Mas as recompensas, elas são maiores. Mas tem pessoas que não querem receber, ficam uns meses e abandonam. A Bíblia diz que haverá um juízo para isso. Essa casa que você liberou a paz e eles não quiseram, ela volta. Volta para a pessoa, volta para o líder de GC, que estava se esforçando para ir naquela casa. Então, queridos, quando nós for pensar em abrir um GC na tua casa, faça as contas se você vai aguentar. Faça as contas se você tem a ousadia de abrigar a arca de Deus na tua casa. Eu falo isso com temor de Deus, porque muita gente, queridos, faz votos às vezes. Quando o Senhor chama, ele diz: não, Senhor, eu te seguirei, né? E aqui, até queria citar aqui o que eu citei cedo, João, capítulo 21, esse texto está sendo malhado, todos os cultos aí ele tem sido trazido, e eu quero ler o versículo 15 e 16 de João, capítulo 21, projeta aqui. Depois de terem comido, olha só, eles comeram com Jesus. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor, quando Ele nos dá a missão, Ele quer que nós cuide das pessoas. E quando nós demos o nosso espaço para as ovelhas, para as pessoas, nós temos a responsabilidade de dar alimento. Ninguém vai prender um animal no curral e não tratar. Prende a ovelha ali e não trata para ver se ela não morre. Não dá água, não dá comida. Assim é nós, quando chamamos as pessoas e começamos a cuidar delas. Se nós abandonar elas, elas vão voltar para trás, e era nessa situação que Jesus encontrou a casa de Israel. Numa miséria espiritual, passando por todo tipo de dificuldade.
E eu quero nessa noite, antes de nós encerrar, nós vamos ter uma apresentação em seguida das crianças. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, que Paulo no capítulo 4 de Efésios, ele diz que chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu não sei o que você é. Eu sei o que eu sou. Estou aqui ocupando um lugar de pastor, mas eu sou um evangelista. Talvez você é um pastor que deveria estar aqui, pregando melhor que eu, com uma ousadia muito maior que a minha. Porque eu tenho um chamado de rua, é diferente de um pastor que tem um chamado de pregar. E diz Deus que Ele chamou uns para apóstolos, que iam implantar igrejas, iam fazer a obra. Outros iam ser profeta, iam estabelecer destinos. Porque um profeta, ele traça o destino das pessoas. Mas Ele chamou outros para serem evangelistas, que iam evangelizar, iam começar a reunir o povo. Pastores que iam apacentar o povo. Mestres que iam ensinar o povo. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, ele fala que nós somos chamados para isso. Ele diz, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém, se convertam ao pastor e bispo da alma de vocês. Jesus nos chamou para nós viver essa vida nova. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, já que você está aí, ele chama a atenção dos presbíteros que há entre vocês. Ele diz, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, ele diz, peço que pastoreiem um rebanho de Deus que há entre vocês. Olha só, Paulo dando essa recomendação, ele diz, eu peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, que às vezes, o pastor me obrigou. Não, querido, você tem que se posicionar quando você sentir que você tem um chamado, mas ele diz, mais espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Essa é a promessa para nós, queridos. Com isso eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite, que já é um dos nossos voluntários, que já ajuda a pastorear o rebanho voluntariamente. Eu vejo líderes de GC aqui, pastoreando uma igreja muito maior de quando eu cheguei em Luiz Alves. Mas era eu, a Marli, a Andressa, odiava vir para Luiz Alves, ela às vezes nem vinha, ela ficava em Blumenau. Era eu e a Marli, o Dili, a Jennifer, o Gabriel, a Zilma. E nós começamos a pastorear o rebanho. Com alegria, com um sentimento no nosso coração, se esforçando. Eu fiquei 3 anos trabalhando aqui, eu e a Marli. Totalmente escondido, não tinha ninguém que viesse dar uma cobertura para nós, viesse dar uma correção para nós, viesse dar uma demonstração, viesse dar um estímulo para nós. Mas uma das coisas que nunca faltou para nós foi o sustento, porque a promessa aqui diz que digno é o trabalhador do seu trabalho. Digno ele é, o trabalhador do seu salário. Às vezes nós saíamos a trabalhar, eu e a Marli, com bastante dificuldade. Nunca me esqueço, uma vez voltamos, estava naqueles dias que o avião ia chegando e navegantes, as latas começavam a chacoalhar lá em casa. Tudo vazio. E nós chegamos em casa e estava na porta da nossa casa. As coisas penduradas, umas na caixa,
Esse é o Deus que promete e cumpre. Ele nos dá as suas recompensas. Ele dá estímulos para nós. Ele diz que nós podemos fazer isso. Então eu queria, queridos, te despertar para isso. Se você entende essa missão de Deus, você parece que ela é tão difícil, mas se você for olhar o que ele diz, ele diz: e indo, pregue que está próximo o reino dos céus. É indo. Vou lá no seu trabalho. Você se converteu indo para casa, fale na sua casa. Você se converteu indo nos seus parentes, fale para os seus parentes. Fale para os seus amigos. Jesus fez isso na minha vida. Contamos aqui hoje testemunho. Esse é o evangelho, queridos. Não precisa você ser um teólogo ou um pastor formado. Pastor tem uma chamada diferente da minha. Estamos precisando de um pastor aqui na igreja. Nós temos aqui no nosso meio. Eu e a pastora temos uma outra chamada. Nós estamos chamados de pastores aqui entre vocês. Mas eu, presbítero como vocês, recomendo que vocês façam o mesmo trabalho que nós também. Apacente as pessoas que estão na tua volta. Quantas pessoas, Cláudia, com grande chamada para cuidar, e às vezes não cuidam. Quantas pessoas com talento, com capacitação, eles acabam não fazendo. Eu quero orar com você. Em seguida já quero pedir que as crianças entrem. Fique em pé. Fique em pé. Você entende o contexto de hoje, né? A missão de mãe é cuidar, né? A missão de mães espirituais também é cuidar. De pais espirituais é a mesma, é a missio Dei, é a missão de Deus. Você pode fazer parte disso. Todos vocês aqui podem fazer parte.